Hoje nós estamos muito felizes porque, embora nós estejamos com um quadro de pessoas reduzido aqui, né? O meu esposo, o pastor Cieri, está em casa porque está com pneumonia, está fazendo tratamento, e por conta da chuva e esse gelo que está lá fora, eu entendi que era melhor que ele ficasse, né? Então ele está lá guardadinho assistindo a gente ali na internet. Glória a Deus. E o pastor Salatiel e a tia Márcia, né? A minha tia não está bem. E antes da gente fazer a pregação, nós vamos orar, levantar um clamor para ele, para Deus, porque ele tem o controle de tudo. Amém. Ele é digno de tudo e tem o controle de tudo. Amém? Vamos nos levantar no clamor para o Senhor, por essas vidas, para que o Senhor ministre saúde. Amém, Senhor. Nós colocamos a vida dos teus filhos neste momento, Senhor. Ó Deus, pedimos a Ti que o Senhor esteja, Senhor, querido, onde a minha tia Márcia está, Senhor. Que o Senhor opere, Senhor, no seu físico, opere nas suas emoções, Senhor, trazendo estabilidade, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, tocando nos seus nervos, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, coloca as tuas mãos, envia os teus anjos ministradores, ó Pai, para a sua casa neste momento, Senhor. Declaramos a sua saúde restabelecida em nome de Jesus. Colocamos a vida do pastor Isiel, Senhor, diante da tua presença e pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor continue cuidando, ó Deus querido, que a sua saúde possa ser totalmente restabelecida em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de pedir para os irmãos abrirem no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Quem não tem Bíblia senta perto de um crente, é isso, pai? Olha aí, ó. Aleluia. Marcos o quê? Marcos, capítulo 8. Todos se encontraram? Amém? Todos se encontraram? Glória a Deus. Amém. Pouco tempo depois, ajuntou-se outra vez uma grande multidão. Como eles não tinham nada para comer, Jesus chamou os discípulos e disse: estou com pena dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm nada para comer. Se eu os mandar para casa com fome, eles vão cair de fraqueza pelo caminho, pois alguns vieram de longe. Vamos dar um pause aqui? Irmãos, só para a gente abrir um lequezinho. Isso mostra para a gente que o Senhor, Ele não está atento apenas às nossas necessidades espirituais, mas Ele também está atento às nossas necessidades físicas. Amém? E Ele veio para nos dar plenitude de vida. Amém. Plenitude. Amém? Os discípulos perguntaram: como vamos encontrar nesse lugar deserto comida que dê para toda essa gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão, depois pegou 7 pães e deu graças a Deus. Então os partiu e os entregou aos discípulos, e eles os distribuíram ao povo. Eles tinham também alguns peixinhos. Jesus deu graças a Deus por eles e mandou que os discípulos os distribuíssem. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda encheram 7 cestos com pedaços que sobraram. As pessoas que comeram eram mais ou menos 4.000. Jesus mandou o povo embora. E logo depois subiu no barco com os seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Alguns fariseus chegaram e começaram a falar com Jesus. Eles queriam conseguir alguma prova contra ele e por isso pediram que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha mesmo de Deus. Jesus deu um grande suspiro e disse: por que as pessoas de hoje pedem um milagre? Eu afirmo a vocês que isto é verdade.
nenhum milagre será feito para estas pessoas. Então Jesus foi embora. Ele subiu no barco e voltou para o lado leste do lago. Os discípulos haviam esquecido de levar o pão e só tinham um pão no barco. Jesus chamou a atenção deles, dizendo: fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros: ele está dizendo isso porque não temos pão. Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou: por que vocês estão discutindo por não terem pão? Vocês não sabem e não entendem o que eu disse? Por que são tão duros para entender as coisas? Vocês têm olhos e não enxergam, têm ouvidos e não escutam? Não lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 pessoas? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 12. Jesus perguntou outra vez: e quando eu parti os 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E eles responderam: 7. Então Jesus perguntou: será que vocês ainda não entendem? Depois Jesus e os discípulos chegaram ao povoado de Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Ele pegou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Então cuspiu, passou a saliva nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou: você está vendo alguma coisa? O homem olhou e disse: vejo pessoas, e elas parecem árvores, mas estão andando. Jesus pôs outra vez as mãos sobre os olhos dele. Dessa vez o cego olhou firme e ficou curado. Aí começou a ver tudo muito bem. Até aqui. Senhor, eis aqui a tua palavra, Senhor. E eu te peço, Pai, que eu consiga transmitir aos teus filhos aquilo que o Senhor falou no meu coração. Que possa, Senhor, sair apenas aquilo que vem de ti e que não venha nada de mim. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu comecei desde o iniciozinho do capítulo de Marcos 8. Por quê? Porque Jesus, ele andava com os discípulos. Eu acho que teve um dia desses que o pastor Salatiel falou que os discípulos, eles só se converteram mesmo depois que Jesus foi assunto aos céus, quando o Espírito Santo veio, desceu, no dia do Pentecoste. Antes disso, eles andavam com Jesus, mas eles ainda tinham um coração duro. E Jesus fez um milagre. Já começa que ele já tinha feito um milagre anteriormente, e quando Jesus fala, vamos dar pão para esse povo, eles ainda ficam perguntando para Jesus, mas de onde a gente vai tirar pão e tudo mais, sendo que Jesus já havia feito um milagre. Eu não sei se vocês já passaram por isso, de você conversar com uma pessoa, explicar direitinho como é que faz, tal. Daqui a pouco a pessoa está perguntando de novo a mesma coisa, e de novo a mesma coisa. Era mais ou menos assim com os discípulos. Parece que nada do que Jesus falava, eles guardavam. Nada do que Jesus fazia, eles guardavam. E aí quando chega aqui o momento desse cego de Betsaida, Jesus ele faz algo numa função simbólica. Porque, gente, aparentemente parece que Jesus fez um milagre e não deu muito certo. Né? Essa técnica que eu usei aqui não deu muito certo. Então deixa eu colocar as mãos de novo. Mas não. Porque Jesus, ele com uma palavra, ele curava. Se tocasse no manto dele, era curado. Então não importava o que Jesus fizesse, iria acontecer. Mas ele estava fazendo aquilo ali de forma simbólica, de forma didática para os discípulos. Porque um pouquinho antes, Jesus estava falando com os discípulos. Jesus, ele, como eu já disse algumas vezes aqui na igreja, Jesus, ele andava numa sintonia. E os discípulos, de vez em quando, eles alcançavam essa sintonia de Jesus. Mas não era o tempo todo. Será que a gente parece um pouquinho com os discípulos? Né? A gente tem momento que a gente está lá na sintonia de Jesus e a gente fica ali quase que cuspindo fogo de fé. Mas tem momentos em que a gente não está nessa sintonia.
E quantas vezes nós perguntamos para Jesus coisas que Ele já nos ensinou muitas vezes? Quantas vezes nós somos assim? Mas Jesus sempre com muita paciência, Ele nos ensina. E com os discípulos foi a mesma coisa, então de forma didática, porque Jesus ele não perde tempo, ele nunca perdeu tempo com nada, afinal o período que ele tinha para ficar aqui e fazer todo o processo era curto. Então ele vai lá e passa cospe, né? Em algumas traduções, faz lama e passa no olho, põe as mãos e o que você está enxergando? E ele diz: eu estou enxergando como se fossem árvores. E sabe o que acontece, irmãos? Os discípulos, que Jesus estava querendo dizer para eles, é que Ele queria livrá-los da cegueira espiritual. Quantos de nós nos satisfazemos em ver apenas árvores? A gente viu árvore. O dia em que eu aceitei a Cristo, tudo mudou. E comecei a ver árvores. E eu fico feliz e testemunho de ver árvores. Só que Jesus ele não veio apenas para resolver os meus problemas aqui na terra, mas Ele veio para abrir os meus olhos espirituais. E eu não preciso ver apenas árvores, e eu não posso ficar satisfeita em ver apenas árvores, mas eu tenho que querer ver, e ver com os olhos que Jesus vê. Porque quando eu consigo enxergar as coisas como Jesus enxerga, eu posso ter plenitude de vida. Amém. Eu posso enxergar de maneira além, eu consigo ir adiante. E são muitas pessoas que vivem e sobrevivem da misericórdia de Deus. Quantas pessoas que nós conhecemos que tiveram de Deus um pouquinho da bondade dele? Quantas são as pessoas que vivem assim e que muitas, inclusive, testemunham? A gente conhece muitas pessoas que são assim, que vivem uma vida, gente, muito difícil, em todos os sentidos. E aí, quando consegue, por exemplo, comprar um sapato que desejou, ai, Deus me ama muito. Deus me ama muito, eu sou especial, porque eu consegui comprar um sapato de bolinha. Como se Jesus tivesse vindo só para isso. Mas vivem vidas superficiais, vidas que não existe profundidade em Deus, não existe profundidade em Cristo. Continuam vivendo na misericórdia de Deus, sendo que Deus tem graça, tem plenitude, tem abundância. Não que a gente não tenha que ficar feliz quando Deus às vezes faz algum mimo pra gente, mas as pessoas, elas se acostumam a ter um pouquinho só. E muitas vezes a vida está lá, difícil, casamento difícil, não resolve. É a vida com os filhos, não resolve. É a vida interna, não resolve. É uma falta de paz e não resolve. Mas um dia eu aceitei a Jesus. Sim, você aceitou a Jesus. Só que a gente vai lá agora para Romanos. A gente vai lá para Romanos agora. Vamos ver se eu anotei aqui, né? Glória a Deus. Eu anotei sim. Aleluia, eu vou achar. O universitário aqui, o Jorjão, pastor Jorge, Romanos, que diz: oh Jesus, que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Não sabe não. Esse universitário aí. Não, eu sei a palavra, não é isso. Vamos procurar o endereço. Eu anotei aqui, eu não sei onde que eu anotei. Quem encontrar aí me avisa.
Segundo Coríntios. Capítulo 5. Isso. Que não é Romanos. Não é Romanos, não. Ô Jesus. Segundo Coríntios, capítulo 5, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Amém. Isso significa que, quando nós aceitamos a Cristo, Ele pega e dá para nós uma oportunidade nova. Não que as consequências do que nós fizemos no passado não possam existir, elas estão lá. E elas vão continuar. Só que Deus, Ele pega e dá para a gente como se fosse um caderninho branco da sua e da minha vida e diz: agora começa a escrever. E como é que eu vou escrever, Senhor? Através das minhas convicções, através das coisas que eu aprendo na televisão, através das coisas que eu aprendi na minha família. Como é que eu escrevo? Tendo contato com a palavra de Deus. Amém. Então, quando diz assim, olha, você é nova criação, eis que surgem coisas novas. Então, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, inclusive a tua mentalidade, a forma que você pensa tem que mudar. E você começa então, através da palavra de Deus, através do contato com o Espírito Santo de Deus, você começa a tomar decisões baseadas naquilo que Deus pensa. É uma nova maneira de viver. É uma nova maneira de pensar. Então, aquela pessoa lá que estava enxergando a árvorezinha, conforme ela vai escolhendo dizer sim para Cristo, para a maneira de viver, para a maneira de ser de Cristo, ela vai começando a experimentar a plenitude de Cristo na vida dela. O que acontece com muitos crentes por aí é que elas acham que é tudo muito místico e que o dia em que eu aceitei a Jesus, não. O que muda é que antes eu e você estávamos mortos e agora nós estamos vivos e vivos para Deus. E além de tudo, nós temos uma potência dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus, que nos dá a garantia de conseguir fazer aquilo que antes nós não conseguíamos fazer. Nos dá a oportunidade e nos dá o poder de dizer não à nossa carne, coisas que antes nós não conseguíamos fazer. Aconteceu uma coisa essa semana em casa, a gente está uma situação familiar, e aí eu não posso falar muito porque como a gente está na internet, né? E aí a pessoa foi e falou alguma coisa com o meu marido, e o meu marido ficou chateado e falou: nossa, não gostei do jeito que a pessoa falou comigo. E aí eu, a galinha protetora, falei: pois eu vou escrever para ela pegar mais leve. E fui lá, digitei, e aí saí de lá, me sentindo a pau, né? Aí o Espírito Santo falou: apaga isso. O que você vai ganhar com isso? Você vai conseguir resolver o problema ou você vai gerar mais problema? Aí eu olhei, a pessoa não tinha olhado ainda, eu falei: apaguei tudo. É isso, gente. O Espírito Santo é o que faz toda a diferença. Quando a gente não tem Ele, a gente vive pela nossa própria consciência. E se alguém pisa no nosso pé, a gente pisa também. E se alguém faz alguma coisa para nós, a gente faz também. Não leva o desaforo para casa e a gente vive em guerra. Problema em cima de problema. Quantas pessoas que eu conheço que vivem sozinhas, porque elas não aguentam ninguém. Porque fulano fez isso comigo, não falo mais. Porque Beltrano fez isso comigo, não falo mais. Porque minha família fez isso comigo, não falo mais. E são pessoas que vivem sozinhas, pessoas amarguradas. E é isso que Satanás quer. Ele quer fazer a gente ficar sozinho. Ele quer fazer a gente se isolar. Ele quer deixar a gente totalmente isolado. Porque quando a gente está isolado, a gente não cria oportunidades de fazer diferente. E o Espírito Santo de Deus,
Ele nos chama para viver em comunhão. Ele nos chama para viver em unidade, suportando uns aos outros em amor. Olha como é que é com Jesus, é diferente demais. Ele diz, olha, para de fazer questão disso. Mais importante é a vida da pessoa do que você deixar. Olha, não mexe comigo. O importante é a vida da pessoa, é o coração da pessoa. E o cristão, ele vive em comunhão. Por quê? Porque ele é bonzinho? Não. Porque o Espírito Santo, que habita dentro dele, faz ele ter atitudes que ele no seu natural não teria. Então eu e você, um dia recebemos de Cristo essa chance, essa nova chance. Eu faço novas todas as coisas. Glória a Deus. Ele tem um plano na vida de cada um de nós, um plano perfeito. Antes do nosso nascimento, ele já tinha traçado. E muitas vezes eu e você não conseguimos acessar esse plano de Deus perfeito, porque queremos andar de acordo com a nossa própria consciência, de acordo com os valores distorcidos, muitas vezes, que nós vivemos. E aí muitas vezes perguntamos, mas a minha vida está do jeito que está? E muitas vezes culpamos a Deus? Não! Nós muitas vezes escolhemos fazer o que é mal, como nós lemos no último capítulo de Gênesis, quando Caim foi lá e deu a oferta. A gente não sabe o que Deus viu em Caim e na oferta de Caim, que fez com que ele rejeitasse aquela oferta, mas ele rejeitou. E se Deus rejeitou, tinha motivo. A gente não sabe, mas uma coisa a gente tem certeza, que era algo que estava no coração de Caim, que fez com que ele rejeitasse. Não era a oferta ali em si, mas era o que estava dentro do coração. Então, quantas vezes nós fazemos coisas que aparentemente são muito boas, porém, lá dentro, Deus não se agrada. Porque aquilo que vislumbra o homem, não vislumbra Deus. Esses dias eu vi uma igreja de LGBTs. Gente, parece uma igreja normal, como a nossa. Cantam louvores, fazem tudo igualzinho, mas estão reprovados para Deus. Que culto é aquele? Para quem que está fazendo? Eles acham que eles estão fazendo para Deus, mas eles não querem mudar de vida. Eles querem fazer aparecer que é aquilo. Tem aparência, mas não é. E aí vai chegar o último dia, e o que vai acontecer com essas pessoas? Vão chegar lá e vão dizer, olha, eu adorei ao Senhor, eu fiz o bem, e isso, e Jesus vai falar o que para eles? Eu não vos conheço. Porque não adianta nada a gente querer fazer bonito para os outros verem, se Deus não está aprovando o nosso coração. E só consegue perceber tudo isso se a gente está fazendo por vaidade, ou por isso ou por aquilo, aquele que tem discernimento espiritual, aquele que consegue ver não como árvores, mas consegue ter uma visão clara. E Jesus estava querendo dizer isso para os discípulos: o que vocês precisam é de discernimento espiritual. É isso que vocês precisam. Porque se vocês tivessem esse discernimento, quando eu dissesse para vocês tomarem cuidado com o fermento dos fariseus, não seria com essa resposta que vocês deram. Eu acho que ele deve estar achando ruim que a gente deixou o povo. Pelo amor de Deus. E Jesus tendo que viver com isso. Os discípulos, a partir do momento em que eles receberam o Espírito Santo, eles foram outras pessoas. Mas algo eles tinham que fazer, como a gente precisa fazer: escolher
fazer o que o Espírito Santo estava direcionando. Porque senão de nada adiantaria. O Espírito Santo te direcionou, faça isso e você vem para esse lado e você vai para o outro. Vai até aquele irmão e você não vai. Faz assim e você não faz. Adianta alguma coisa? Não. A gente precisa obedecer. E quando a gente obedece, a gente cada vez mais se une a Cristo. Hoje eu escutei algo muito interessante. Quanto mais confortável a nossa carne tiver, mais distante espiritualmente nós estamos de Deus. Então, meu irmão, se você estiver muito sossegado aí, olha, melhor você começar a pegar a sua carne e colocar ela no lugarzinho dela. No momento em que você quer assistir mais de um capítulo lá do dorama, ou de outra série que assiste, você dizer, ó, não, vou escolher orar agora. Porque vai me perguntar se a alma vai querer orar. Ainda mais num friozinho desse aqui. Num frio desse aqui, a alma diz pra gente assim, fica em casa. Né? Eu falei, olha, hoje se eu pudesse eu ficava em casa. Por causa do frio. A nossa alma quer o quê? Conforto. Nossa carne quer conforto, entendeu? Faz uma pipoquinha, um guaraná e pronto. Mas não. A gente, quando escolhe encher da presença de Deus, a nossa carne fica pequenininha ali no lugar onde ela tem que estar. Porque somente aqueles que estão em sintonia com o Espírito Santo de Deus é que vão poder escutar: vinde benditos de meu Pai. Aleluia. A carne é que faz a gente ficar com sono. A carne é que faz a gente pegar o azeite e deixar lá só um pouquinho e não se preocupar de que tem que encher mais. A carne diz, dá para fazer depois. Corre atrás disso depois. Enche de azeite depois. Tira mais uma soneca que vai dar tempo. E aí não dá tempo. Então somente aqueles que estão ligados com o Espírito Santo de Deus vão conseguir estar alertas para escutar a trombeta soar, para ver Jesus vindo nos buscar. É isso. Nós estamos em dias que são últimos dias. Dias de trevas. Dias de apostasia. Dias de pessoas dizendo o tempo todo, isso não tem nada a ver. O que a gente escuta muito, as pessoas dizendo, mas isso no original da Bíblia não era bem assim, então dá para fazer assim. Para com isso, meu irmão, para com isso. Porque se você está fazendo isso para que a tua carne se sinta confortável, já está errado. Se você fica dizendo, mas precisa, isso aqui precisa atualizar, isso daqui no grego, no hebraico, não era assim. O que é isso, meu irmão? Tem coisas que Deus vai dizer para você não fazer, que Ele não vai dizer para mim não fazer. Eu estava falando isso ontem com o Davi, na hora que a gente foi orar. Falei, nós estamos ali louvando ao Senhor no púlpito, e não importa, irmãos, que a igreja é pequenininha, que não tem quase ninguém, a responsabilidade ela é igual, ela é a mesma. E eu falei, olha, tem coisas que vão pedir de você, que Deus vai pedir de você e de mim, que não vai pedir para o membro comum. Se santifique e se santifique-se mais. Está cheio de gente na igreja escutando música secular a semana toda. Você vê as páginas do Instagram, a pessoa põe fotinho, só com aquelas músicas de MC não sei o que, MC não sei das quantas. E aí chega no final de semana, está lá cantando e louvando a Deus. Qual o resultado disso? Só para as pessoas acharem bonito. Porque não tem como de uma mesma fonte jogar água doce e água amarga. A gente precisa se separar. A gente precisa se santificar. Esse corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Essa voz é do Senhor. A minha vida é do Senhor. Eu não vou permitir os meus ouvidos escutarem aquilo que não louva ao Senhor. Eu não vou permitir lançar mão daquilo que não agrada ao Senhor.
somos a semana toda. O resultado é o que nós somos a semana toda. Se a semana toda a gente não procura Deus, não adianta a gente de domingo querer cumprir um protocolo e esperar de Deus a misericórdia de nos visitar com a presença dele. Nós precisamos acordar. A igreja de Cristo precisa acordar. Porque só vão poder ver aqueles que já não veem mais vultos, mas que têm discernimento espiritual para enxergar. Amém? Amém. Por hoje é só. Meu Deus. Eu falei, por causa desse frio, eu falei, eu vou chegar para não fazer. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Uma coisa que a gente quer lembrar é que é o seguinte: as pessoas têm dificuldade de entender que existem os direitos dos seres humanos, porque vivemos no mundo. Mas existe também o reino de Deus, e o reino de Deus tem as suas leis, que não são em conformidade com as leis humanas. Então eu tenho direitos humanos? Tenho. Mas eu posso querer que esses direitos humanos valam, que tenham validade no reino do céu? Não. Deus tem suas normas, Deus tem suas regras, e as suas regras estão na palavra de Deus. Ou seja, no céu não entra o pecado. Então, muitas vezes a gente ministra e Deus traz uma palavra assim de despertamento para as pessoas. Mas elas têm que entender, quando diz aquele que diz que não tem nada a ver, ele está pensando em legalidades humanas. Mas nós somos cidadãos do reino de Deus. Amém. E como cidadãos do reino de Deus, nós temos que pensar nas leis de Deus, naquilo que Deus quer para nós, o que Ele nos ensina. E precisamos andar em obediência à palavra de Deus, porque é para lá que nós vamos. Aqui na terra, os reinos serão destruídos, mas nós vamos para a glória. Mas não podemos levar as leis daqui à Constituição do Brasil e dizer: Deus, ó, eu estou trazendo a Constituição do Brasil, eu quero que você aplique aqui. Não. A Constituição do céu, ela é do céu, e outra, ela é rígida. Não tem jeitinho brasileiro, não. Nem de livrar a gente, né? Já viu, né? Culpada. Né? Aqui no mundo tem um monte de gente aí que é culpada para virou inocente. Mas no céu não tem esse negócio de chegar lá, para os 24 anciãos: ó, anciãos, dá para dar um jeitinho para nós aí? Não tem isso não. No céu não entra o pecado. Louvado seja Deus. Gente, que culto maravilhoso. Que o Espírito Santo de Deus possa falar no profundo de cada coração. Sim, no profundo de cada coração. E que, como eu sempre costumo dizer, só come do bolo quem vai à festa. Então, assim, nós viemos à festa de Deus. Estamos participando do alimento de Deus. Alguns podem até comer, não comer, mas ver a gente comendo aqui o nosso pedaço aqui, a gente está lá, né? Com a presença de Deus, aonde ele está vendo pela internet. Mas estar presente é melhor. Porque ali eu vejo o bolo pela internet. Aqui eu toco, que eu como, que eu alimento, que eu recebo. Glória a Deus. Nós vamos fazer, acho que não tem necessidade hoje. Oferta? Mas eu quero antes apresentar as irmãs. Tivemos oportunidade. Semana passada nós fomos agraciados com outros irmãos. Hoje nós, de novo, o Senhor nos dá esse presente de mover o coração das irmãs, estarem aqui conosco, adorando a Deus conosco. Queremos que Deus tenha falado no seu coração. Como é seu nome, irmã? Crícia. Como? Crícia. 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 Isso. Crícia. Você. Clícia. Isso. Amém. Ó, aqui está o direito. Isso é o nome. E o seu é Clícia? Ana Paula.
Ana Paula é mais fácil, né? Ana Paula é mais fácil. Olha, que Deus abençoe a vocês. Que vocês vão para casa alimentados pelo Espírito Santo de Deus, pela ministração da palavra. Amém? Nós vamos fazer o nosso momento de oferta. Não é obrigado. Não, dizimar não é obrigado. Também ofertar não é obrigado. É uma disposição de coração. Né? Uma disposição do coração. Aquele que deseja fazer, ele escolhe fazer. Muitos até usam a palavra lá de Melquisedeque. Olha, Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Ele escolheu fazer isso, né? Ele quis fazer isso e fez isso como propósito. Ele pegou tudo e colocou isso espontaneamente. Então a palavra de Deus nos ensina que cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não por necessidade. Amém? Então não é uma lei, mas é voluntariedade. Vamos orar a Deus. Pai querido, em nome de Jesus. Obrigado, Nós louvamos o teu nome pela vida, Senhor, dos teus servos, aqueles que contribuem pela internet, aqueles que contribuem, Senhor, pelo QR Code, pelo culto da igreja, aqueles que vêm, traz fisicamente, Senhor, na casa do Senhor, que o Senhor possa abençoar e multiplicar, ó Deus, na vida de cada um, em nome de Jesus, que seja, Senhor, útil, que seja utilizado de maneira sábia e humilde para a glória do teu nome na casa do Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Hoje vai ter pipoca e chazinha, gente.